Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Estou fazendo mais um vídeo aqui especial para o final de semana, enquanto essa gente nojenta fica poluindo aqui a minha rede de contatos, me perturbando. Então eu vou fazendo vídeos aqui no final de semana para ocupar o tempo também, tá? E eu já tinha interesse aqui de fazer um vídeo falando sobre as modificações feitas no novo ensino médio pelo Lula, agora pelo governo Lula, né? Enfim, e aí agora pintou essa oportunidade. Então eu vou fazer aqui, talvez até nem dê para fazer tudo num vídeo só, porque eu preparei bastante coisa aqui. Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque essas modificações que foram feitas no novo ensino médio, eu dei uma estudada aqui, né, na forma como o Temer modificou a coisa, o Bolsonaro manteve, e agora o Lula está alterando. Então, essas modificações que estão sendo feitas agora no novo ensino médio, elas permitem tanto pensar nas diferenças de posicionamento da direita e da esquerda no Brasil, mas também na importância de certas disciplinas que foram sistematicamente atacadas pelo Bolsonaro aí nos últimos 4 anos, especialmente filosofia e sociologia, tá? Então vamos começar a falar sobre isso aqui e, enfim, falar um pouco sobre o projeto, sobre as diferenças ali, algumas críticas que foram sendo feitas e as movimentações do novo governo agora para tentar modificar isso, tá? Antes eu já deixo para vocês mais uma vez aqui a dica do meu novo livro de poemas, do outro lado de cá, tá? Quem quiser entrar em contato aí, tá? O zap tá na descrição do vídeo, é só falar que a gente conversa, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Vou deixar para vocês o link aqui, tá? O título do vídeo é esse, né? Lula muda o novo ensino médio e a filosofia volta a ser valorizada, tá? E aí eu vou deixar para vocês o link aqui da matéria do Jornal do Brasil. Lula encaminha ao Congresso o projeto de lei que muda o novo ensino médio. Isso aí tem mais ou menos uma semana, né? Isso aconteceu nos últimos dias aí, tá? E isso ainda está se movimentando porque esse projeto tem que passar pelo Congresso, depois pelo Senado, né? Mas tudo indica que até o final do ano isso se resolva para essas modificações serem feitas, tá? Então ele encaminhou ao Congresso o projeto de lei que muda o novo ensino médio, tá? Antes do projeto de lei, o Ministério da Educação, agora isso aqui já é uma informação importante que já estabelece uma diferença radical do Lula para a direita brasileira, porque o Bolsonaro não fez isso, o Temer não fez isso, a direita não faz isso, né? O quê? Que isso? Escutar o povo, escutar as pessoas, escutar os profissionais, os professores, né? As pessoas que estão envolvidas ali diretamente no processo, né? Então, antes do projeto de lei, o Ministério da Educação abriu um processo de consulta pública, né? E anunciou a realização de seminários e reuniões com secretarias estaduais. Isso aí quem fez foi o Camilo Santana, que é o atual ministro da Educação, que é um cara que tem conexão com o Ceará, que é uma experiência ligada ao Ciro Gomes, enfim, toda uma experiência importante ali ligada à educação pública. Parece que das 100 melhores escolas públicas de base do Brasil, 70, acho que 80 estão no Ceará. Quer dizer, isso é importante para a gente pensar a educação a partir dessa experiência, tá? Então, quer dizer, esse processo de consulta pública é uma lógica da esquerda. A direita não. O que a direita faz? Tudo que a direita tenta fazer para poder defender os seus próprios interesses ali dos ricos, né, da minoria, eles fazem nas salas escuras, no apagar das luzes, vários projetos ali, né, dúbios, problemáticos e prejudiciais ao povo são aprovados, né, próximo do fechamento de não sei o quê, e aí eles conseguem passar coisas antipopulares, sem debate, sem discussão com a população, porque a direita brasileira é uma curriola de defensores dos ricos, lá dentro do Congresso, dentro do Senado, né? É assim que funciona, e o brasileiro tem que ir entendendo isso aos pouquinhos para poder a gente tentar evoluir como país, né? Enfim, e aí vamos lá, né? Vamos fazer um resumo então aqui da coisa, tá? O novo ensino médio foi criado pelo governo Temer, tá? A Lei 13.415 em 2017. Tá? Então foi no primeiro ano do Temer, o Temer entrou com o golpe em 2016, e aí em 2017 ele começou a fazer um monte de bosta, né? PPI, enfim, né? Aquela conversinha fiada de diminuir ministério, ao mesmo tempo em que
não diminuíram o Estado porcaria nenhuma, né? Tudo conversa fiada, né? E uma outra alteração foi essa modificação aqui do novo ensino médio. Nós vamos ver que nem tudo aqui é ruim, tá? É importante dizer isso aqui, é importante ser justo aqui com isso. Porém, existem vários detalhes aqui problemáticos. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso, tá? Então, essa lei alterou a LDB, que é a Lei de Diretrizes de Base da Educação, né? E aumentou o tempo mínimo do estudante na escola de 800 para 1.000 horas anuais. Agora, eles anunciaram isso como ensino integral, mas não tem nada de ensino integral. Foi apenas mais 1 hora ali em cada dia de ensino, né? Em cada dia de aula, tá? Então isso também já é, né, meio uma conversinha fiada. Mas isso também não é uma coisa ruim. Aumentar de 800 para 1.000 horas não é exatamente ruim. E isso até, inclusive, é bom para os professores, que ganham mais ali hora-aula e tal, né? E ele definiu, e essa aqui foi uma das questões mais problemáticas do projeto, ele definiu uma nova organização curricular mais flexível, dividida entre a base curricular comum, que é a BNCC, e a oferta de diferentes itinerários formativos aos estudantes, com foco em áreas de conhecimento e formação técnica, tá? Então, o que acontece? Houve uma divisão ali de horas, né? E essa parte que eles chamam de itinerário formativo, que na verdade insere uma série de possibilidades ali de escolha do aluno, traz um monte de problema junto, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso aqui. Por quê? Porque eles usam essas expressões, né, formação técnica, e aí no fundo é o seguinte, ó, quando a direita entra em qualquer tipo de jogada com essas expressões formação técnica, ela no fundo está querendo enfiar ali à força questões ligadas à formação profissional, mundo do trabalho, empreendedorismo e enfim, né, essa tendência hegemonizante do discurso do mercado dentro da educação, né? E aí, assim, a educação de base, ela não pode ficar, é a minha visão, e eu já conversei com várias pessoas, né, enfim, dei aula de pedagogia, em faculdade de pedagogia 3 anos, tenho vários amigos professores e várias pessoas que eu conheci na vida também, e que inclusive eu estou afastado de muitas dessas pessoas por culpa desses bandidos asquerosos que estão vomitando lixo na minha vida que já tem 10 anos, entendeu? Uma gentalha nojenta que eu quero distante de mim e não consigo, né? Então, assim, essa intromissão, né, enfim, essa poluição do discurso do mercado dentro do processo educacional é ruim, é problemático por uma série de motivos, dentre outros, né? Vou falar só um aqui que é talvez o mais importante. O mercado, ele não gosta de pensamento crítico, não gosta de gente que questiona, não gosta de gente que... Pelo contrário, né? Quando, enfim, o sujeito vai fazer uma propaganda, vai fazer um marketing, ele está querendo ali seduzir a pessoa para comprar o produto sem muita reflexão, né? E esse tipo de pensamento, quando entra na educação, isso piora o nível, piora enfim, o aprofundamento das questões, você não coloca ali uma série de... E para além disso, né, isso se desconecta do mundo de maneira mais ampla, né? Enfim, então, e aí eles querem que a educação de base já fique meio que direcionada para a preparação para o trabalho, né? Ou seja, né, você começa e aí o discurso do Bolsonaro nos últimos anos foi esse aí mesmo, ó, filosofia, aquele tal de Weintraub, né, dando entrevista, filosofia, isso não serve para nada, você tem que ensinar a trabalhar, vamos botar as pessoas para, né, tem que ter veterinária, tem que ter, né, é um imbecil, até porque então a direita é formada por gente, ou eles sabem da importância da filosofia, do pensamento crítico para as pessoas questionarem as coisas e aí buscam sabotar isso por conta dessa percepção que eles têm disso, ou eles não têm nenhuma noção e por um mero ressentimento com conhecimento, com a inteligência, eles atacam a coisa, como é o caso do Bolsonaro, Weintraub, Paulo Guedes, essa gente baixo nível que governou o Brasil nos últimos 4 anos aí, né? É gente que se bobear, né, não deve nem ler direito, né? Enfim, e o segundo é o seguinte, tá? Então, o segundo ponto aqui é o seguinte: educação não é preparação para o trabalho.
Os elementos técnicos que vão ser usados no trabalho são apenas uma parte do conjunto de conteúdos que serão desenvolvidos nas escolas e universidades. A escola é uma base ideológica e crítica de percepção de mundo. E quando eu falo base ideológica, é porque eu não sou idiota a ponto de ficar achando que ideologia é coisa ruim, né? Como esses imbecis da direita brasileira que não têm a menor noção do que estão falando, né? Não se vive sem ideologia, não se vive sem defender um propósito, né? Enfim, enxergar a importância de um projeto coletivo, etc., né? A não ser essa gentalha neoliberal que está borrando para todo mundo, só querem saber do próprio bolso e ficar se divertindo, fofocando a vida dos outros com um bando de retardado, né? Tá? Então, assim, a escola é base ideológica e crítica de percepção de mundo, tá? Entendimento da história, manejo da língua, né? E quando se diz manejo da língua, não é só entender gramática, é entender sentido, semântica, né? Para você entender, inclusive, quando uma manchete de jornal é tendenciosa, tá ali, ó, buscando cooptar uma parte da sua mentalidade e fechar a sua cabeça para reflexão mais ampla, tá? Pensamento crítico, humanismo, conhecimento político e geopolítico, e o pensamento científico básico, obviamente, que é muito importante também, e é uma das bases, né? Enfim, quando você vê ali biologia, física, química, matemática, você está vendo, né? E a própria geografia, história, filosofia, tudo isso você tem um pouco de ciência e muito de ciência envolvido, né? Então, o projeto do Temer previa a manutenção do artigo 61.4, né, da LDB, que permite a atuação de profissionais com notório saber em sua área de atuação, especialmente nas áreas de formação técnica e profissional, tá? E essa é uma questão também problemática, é uma questão muito ambígua aí, tá? E nós vamos ver aqui o porquê, tá? Tem uma crítica aqui do sindicato que é importante escutar, e eu também faço um depoimento meu aqui em relação a isso, tá? Então vou deixar o link para vocês aqui. O Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino, o ANDES, comentou em agosto de 2021, quando o Bolsonaro estava ali vomitando lixo sobre filosofia, sociologia e sobre a importância de aprofundar aqui as partes problemáticas desse projeto do Temer, o sindicato se pronunciou e disse o seguinte, ó, vamos lá. A lei aprovada à revelia da sociedade, ou seja, né, ninguém foi escutado, não teve seminário, não teve debate, não teve porcaria nenhuma, porque é uma gente, né, eles são projetinhos de ditadores mesmo. A direita brasileira é projeto de ditador. Né? Ou eles ganham com golpe, ou eles ficam ali, né, o interesse deles é único e exclusivamente privado, né? Ou eles, se eles conseguem ganhar com eleição, né, eles não escutam ninguém, não fazem, né, debate social, pelo contrário. Né? Eles acham que estão ali representando um monte de gente que no fundo não sabe nem por que votou neles. Né? A gente já fez vários vídeos aqui falando sobre isso, né? O pobre de direita vota no cara que prejudica ele depois. Né? Então, quer dizer, enfim, e alguns continuam defendendo, né, até hoje, né, o que é uma coisa inacreditável, assim, mas... Então, assim, a lei aprovada, a revelia, volto aqui ao discurso do sindicato, tá? A manifestação do sindicato aqui a respeito. Isso em 2021. A lei aprovada à revelia da sociedade gerou movimentos de protestos e ocupações por parte de estudantes secundaristas e universitários em mais de 1.000 escolas em todo o país, apoiados por trabalhadores e trabalhadoras da educação e pela comunidade em geral. Tá? Quer dizer, ela foi aprovada à revelia do debate. Né? Segundo o sindicato, antes dessa mudança, as disciplinas listadas por lei como obrigatórias nos 3 anos do ensino médio eram português, matemática, artes, educação física, filosofia e sociologia. Agora, né, agora no caso em 2021, né, apenas as disciplinas de língua portuguesa e matemática são obrigatórias para os 3 anos do ensino médio. Outra crítica é que o projeto abre os itinerários formativos para os estudantes, mas não fornece volume de orçamento e de tecnologia para suprir essas demandas. Né? Quer dizer, um exemplo, né? O garoto chega ali, ó, quero aprender robótica, para fim de aprender robótica. E não tem, né? Não tem volume de grana aqui para sustentar nada disso, para investir em não sei o quê. Então aí eles pedem para o governo, vai pedir para quem? Bolsonaro? Bolsonaro cortou verba do Ministério da Educação, mas muito dinheiro, a gente vai ver isso aqui também. Tá? Então não adianta fazer um projeto desse, abrir ali para os estudantes escolherem e não ter dinheiro para poder investir. Né?
Ou seja, né, então, se o aluno quiser se aprofundar em alguma coisa, as escolas não vão ter capacidade de fornecer material adequado. E aí, com relação ao notório saber, que essa é uma questão importante também, tá? A coordenadora do Grupo de Trabalho de Política Educacional do Andes, Neila de Souza, diz o seguinte, abre aspas, a quem serve o notório saber? É mais uma vez a possibilidade dos empresários se inserirem nas escolas públicas, além dos concursos para professores, já tão escassos, não serem mais necessários, pois alia-se tudo isso às organizações sociais, as tais das OS, né? Que no fundo é uma malandragenzinha ali para poder enfiar gente no mercado dentro do governo com interesse privado, né? Isso aqui tem no Rio, teve no Rio aí com a saúde também, enfim. Deu um monte de problema, que poderão realizar então as contratações para as escolas com contratos realizados via Secretarias de Educação. E aí é o seguinte, tá, pessoal? Essa questão dessa poluição do discurso mercadológico tem ligação com o tal do Lehman, né? Com essa menina aí, Tabata Amaral, que também é uma menina que veio disso aí também, né? Já estava nesse contexto aí de misturar educação com... E aí você percebe que em certos casos o discurso da Tabata Amaral parece muito com o do Kim Kataguiri, por exemplo, né? O que mostra que ela é uma pessoa bem, né, problemática ali nesse sentido e tem uma visão de educação aí que não me parece muito... Né? Não sei se ela mudou agora nesse último ano, né, que está agora, porque eu também não estou acompanhando tudo por culpa desses criminosos. Mas o fato é que ela tem uma perspectiva ali ligada a essas instituições que se infiltram na esfera pública via direita no poder. Né? Então isso não é bom, isso não traz coisa boa para a educação, tá? Enfim, né? E aí eu também faço um depoimento, tá? Porque eu já trabalhei como notório saber, entre aspas, né? Porque eu não tenho formação básica de letras, minha formação é de jornalismo, comunicação, e eu dei aula de letras, de literatura e tal. Mas por quê? Porque eu sou escritor, tenho prêmios literários, tenho uma produção aí de muito tempo, então isso permitiu que eu, né, lecionasse a disciplina mesmo sem o diploma, né? Eu estou tentando terminar o doutorado agora a despeito desses criminosos, para poder ter o diploma também daquilo que eu já faço há 25, 30 anos. Tá? Então, quer dizer, essa perspectiva, né, quer dizer, por um lado, ela tem toda a razão, né, a Neila de Souza, né, ela tem toda a razão porque essa abertura para o notório saber, ela acaba sendo uma estratégia para a gente do mercado enfiar a gente ali, né, e começar a poluir a coisa. Porque nós estamos no Brasil, né, tem a direita brasileira é muito complicada, né? Agora, por outro lado, isso condiz com um certo aspecto do autodidatismo, né? Que é uma característica também do conhecimento e que a gente não pode ignorar. Tem muita gente que é autodidata. Eu sou autodidata em literatura, em filosofia, não fiz a formação universitária, básica e tal, mas eu estudo isso todo dia. Então, quer dizer, você acaba ganhando um conhecimento ali que é uma espécie de notório saber, né, apesar de não ter o diploma. Tá? Então é difícil, uma questão complicada aí, é um caso a se pensar, tá? Porque tem esses dois lados da moeda aí. Tá? Então, pessoal, e aí é o seguinte, ó, agora, né, vamos lá. Durante o governo Bolsonaro, houve vários bloqueios do dinheiro do MEC. O Bolsonaro sabotou a educação, colocou um crente, né, no Ministério da Educação, né, nada contra as pessoas que têm religião e tal, mas ó, né, o Ministério da Educação, escola, né, a escola não tem que ser gerida por igreja, por religião, né? A escola, né, se a gente quer realmente evoluir como país, ela tem que ser gerida pelo pensamento científico, filosófico, laico, político, no sentido amplo do termo, né? E não por gente com crença religiosa da Idade Média, como o tal do Weintraub e o outro lá também, que eu esqueci até o nome dele, que era um sujeito que já foi condenado por corrupção, mas enfim, mesmo que não fosse, porque é um crente, um sujeito de igreja, ele não tem que estar ali no Ministério da Educação, isso não faz sentido, né? É a mesma coisa que botar um físico para poder, enfim, para poder rezar a missa, né? Não faz sentido, né? Então, assim, o Bolsonaro bloqueou 2,4 bilhões de reais no dia 6 de outubro de 2022, 11% do orçamento, né?
e ele já tinha bloqueado 3 bilhões e 200 milhões no dia 27 de maio, 14% do orçamento do MEC, né? E o orçamento de 2022 já tinha sido reduzido a um volume de 10 anos atrás, quer dizer, né? Nós estávamos em 2022, o orçamento era igual ao do ano de 2012. E assim, a arrecadação vai aumentando sempre, existe um percentual ali mínimo, né, que no caso do Ministério da Educação e da Saúde são altos, né? E o Bolsonaro reduziu, porque o Bolsonaro não tem... Bolsonaro é a direita brasileira, Paulo Guedes, eles são a direita brasileira, não tem interesse nenhum, não tem projeto para o Estado, não tem visão de país, né, no sentido do Estado, não tem, né? Tá? Então, enfim, todos esses bloqueios, né? E aí, ó, mais aqui, né? Ele bloqueou também 322 milhões de reais no final do ano de 2022, liberou essa verba no início de dezembro, mas aí bloqueou no mesmo dia, de novo, né? E zerou os pagamentos de despesas discricionárias do MEC. Ele cortou 739 milhões em janeiro de 2022 e 1 bilhão e 600 em junho. Fez vários cortes e vários ataques, dizendo que as universidades eram, né, lotadas de maconheiro. O tal do Weintraub, ele foi condenado por isso, né? Quer dizer, ele foi governado pelo lixo, pela escória do Brasil, né? E aí não podia dar em outra coisa, senão, né, um fracasso na educação também, né? Então, pessoal, no dia 26 de abril de 2019, vamos voltar para a gente poder entender esse processo, tá? A imprensa noticiou, Bolsonaro defende, aqui vem os ataques dele à filosofia, tá? Que é muito importante também a gente pensar, né? Bolsonaro defende proposta do Ministério da Educação de tirar dinheiro de cursos de filosofia e sociologia. Isso, proposta do tal do Weintraub, né? Que hoje aí fica, né, já está vomitando aí coisa contra o Bolsonaro, porque é isso, né? E aí o Bolsonaro diz o seguinte, ó, a função do governo é respeitar o dinheiro do contribuinte, ensinando para os jovens leitura, escrita e fazer conta. Assim, parece um jumento falando, né? Um retardado. E aí priorizar áreas que geram retorno imediato, né? E isso aqui, na verdade, essa coisa de gerar retorno imediato é a cabeça da direita, né? Só que, no geral, o que gera retorno imediato, se a gente considera que o Estado, por exemplo, né, é uma instituição de longo prazo, né? O que gera retorno imediato? São distorções feitas pela direita para poder botar dinheiro no bolso deles, dos deputados de direita e dos ricos. Porque o Estado não é uma instituição para funcionar em curto prazo, né? Ela é para você estabelecer projetos de médio e longo prazo, né? Mas a direita não tem isso no horizonte, ela é cega para isso, completamente cega, né? E basta escutar eles falarem todo dia, que eles repetem isso todo dia, né? Então, enfim, ainda nesse ataque à filosofia, provavelmente vamos ter que fazer 2 vídeos sobre isso, tá? Mas a gente faz porque é um tema importante. O Weintraub deu entrevista dizendo que filosofia era uma disciplina que só para quem tem dinheiro próprio, né, sobrando. Ele ignora uma série de coisas, né? Quer dizer, ele ignora, por exemplo, a realidade socioeconômica do Brasil, né, que, enfim, a maioria esmagadora da população brasileira ganha até 3 mil reais por mês de salário mínimo, de salário, né? E metade da população parece ganhar um salário mínimo, quer dizer... Como é que essas pessoas vão pagar para ter um ensino de qualidade, filosofia, para poder entender pensamento crítico, etc., né, do próprio bolso? Não tem condição. Isso tem que ser oferecido na escola pública, né, no ensino básico e tal. Por quê? Porque essa gente está cagando para pobre, está cagando para, enfim, para professor, uma gente idiota, né, prepotente, medíocre, né? Então, enfim, e para além disso ele ignora também, por motivos óbvios, que é uma besta, né? Ele ignora o pensamento crítico, a importância do pensamento crítico. Essa gente não gosta disso, porque isso faz com que a gente entenda o quanto eles são, né, assim, nada, né? Eles são bosta, entendeu? É o pensamento crítico que faz você olhar para essas pessoas e dizer isso, né? Não dá nem para escutar um bosta desse ficar latindo besteira, né, sobre algo tão complexo quanto a filosofia. Um cara que já anda e fala, né, sabe? Enfim, tá? Então, para além disso, vale citar que o mundo evoluiu graças à filosofia, né? Tá aqui, eu sempre cito esse livro aqui do Jean-Pierre Vernant, tá? Que é As Origens do Pensamento Grego. Quando você vai estudar lá as origens da filosofia, da política,
né? A gente não poderia hoje estar expulsando essa gente nojenta do poder com a eleição se não fosse a filosofia, né? Se não fosse a filosofia, talvez a gente estivesse até hoje governado por gente desse nível aí. E sem possibilidade de trocar, né? Tá? Então a política nasce com a filosofia, e a filosofia tem que ser, tem que ser reconhecida, mantida e tem que ser, enfim, né, defendida todo dia, né, para que a gente possa continuar sempre contrapondo essa gente nojenta, para um dia chegar num ponto em que eles sejam assim, a minoria da minoria e a gente possa caminhando, né, para evoluir como país. Tá? Enfim, né, e o mundo evoluiu graças à filosofia, à ciência e não à religião dos fanáticos, Weintraub e companhia. Né? Se dependesse deles, a gente estava nas cavernas ainda orando para Tupã. Né? Tá? Enfim. E aí o professor de filosofia da Universidade Estadual de Goiás, Carlos Saldanha, disse o seguinte: não dá para ele criticando Weintraub, né? Não dá para mensurar o valor de um curso só pensando no uso prático, né? E eu nem gosto dessa expressão aqui, porque prática é tudo, né? Eu já fiz vídeo sobre isso aqui. Mas enfim, ele está falando do uso pragmático, né? Porque essa é a defesa do idiota do Bolsonaro, não, porque tem que ter resultado a curto prazo, né? E aí ninguém lê porra nenhuma, ninguém aprofunda tema nenhum, e eles continuam ganhando eleição e fazendo cagada no Estado, né? Entendeu? É maravilha, para eles é uma maravilha. E aí ele continua, né? O professor Carlos Saldanha diz, né? Engenheiro constrói prédios, médico salva vidas, mas os filósofos pensam o mundo de forma embasada para tirar dúvidas e melhorar o pensamento sobre diversos temas, né? Para além disso, a filosofia é uma forma de mostrar para as pessoas que não são só os filósofos de estrito senso que têm essa capacidade de estender raciocínio, produzir conceitos, refletir, pensamento crítico, blá blá blá, né? Todo mundo tem isso na cachola, todo mundo tem, né? É porque muita gente ou não usa, ou acha que é coisa de gente chata, porque no fundo isso é vendido por essa gente nojenta, por essa gente imbecil aí, como uma verdade, né? E aí eles continuam deitando e rolando ali, né? E as pessoas sem aproveitar essa capacidade que todo mundo tem, né? E que em maior ou menor medida todo mundo usa, né? Quando o sujeito chega num local para comprar um local, o Sagan fala disso aqui, né? Deixo aqui mais uma vez a dica do livro dele, O Mundo Assombrado pelos Demônios, que não é um livro de filosofia, é um livro de ciência, mas ele diz isso aqui, da importância de fazer perguntas, né? E todo mundo faz isso, né? Você chega num local para comprar um negócio, está muito caro, você, por que isso aqui está caro? Né? Isso é filosofia, né? Mas as pessoas geralmente não ultrapassam essa coisa muito cotidiana, né? E aí, pessoal, então, para finalizar, tá? A gente vai continuar no próximo vídeo, porque não vai dar tempo de começar o próximo assunto aqui. Então eu vou fazer mais um vídeo para amanhã, completando essa reflexão sobre as mudanças do novo ensino médio, tá? Apresentando aqui algumas questões que já estão no projeto novo e finalizando essa questão da filosofia também, porque tem mais umas duas coisas aqui interessantes para falar sobre isso, tá? Então a gente continua no vídeo de amanhã, tá? Sobre esse assunto aí, comentando as modificações do novo ensino médio do novo governo Lula agora, beleza? Então é isso, grande abraço, até amanhã, tamo junto, fui.